Pedro tropeçou numa pedra. Um pesadelo. Na prisão, o tempo passava lentamente. O dia parecia não ter fim. Aos poucos, depois de muito sofrimento, alucinações e problemas respiratórios, Pedro recuperava sua razão, antes perdida pelo uso contínuo do crack. Ao ver-se enjaulado como um animal feroz, impedido de fazer as coisas mais simples que um ser humano pode fazer, entra em desespero e chora. Chora um pranto tão triste que nunca havia chorado, tomado por um sentimento que nunca havia sentido antes. A culpa leva-lhe ao isolamento, à solidão, e os dias se arrastavam. Pedro sentia a falta da família e dos gritos do pai quando estava assistindo o jogo. Foram muitas as vezes que ele chegou a pensar que estava dormindo e vivendo um grande pesadelo, e que a qualquer momento iria acordar. Mas nada, era tudo realidade, uma realidade cruel que fazia com que ele se fingisse de morto para não morrer. Sentia um desejo imenso de rever a sua família, mas sabia que receber uma visita seria quase impossível, depois de tudo aquilo que ele havia aprontado. Alucinações. Elas vão surgindo e parecem tão reais. Não sei se estou acordado, já não sei nem se durmo mais. O medo e a solidão tomam conta do meu ser. É difícil explicar aquilo que ninguém vê. Eu vejo, eu sinto, eu ouço. São vultos, sensações e lamentos, tão fortes que eu não aguento. E penso até que vou morrer. Acabar logo com isso. Da vida, aos poucos desisto. Não sei nem para que eu existo. Viver para sofrer. Eu peço socorro. Preciso de alguém que me ajude. Alguém que acredite. Alguém que não critique. Que só me dê a mão. Que seja um irmão. Que busque uma solução para que eu não morra de alucinação. Eu quero viver. Desejo ser feliz. Lutar sozinho eu não consigo, mas com a sua ajuda eu sei que sou capaz. Talvez um dia eu volte a ser feliz. Por ser um lugar distante, a família tinha dificuldade de realizar visitas. Na primeira tentativa de rever o irmão, Kelly esbarra numa burocracia e foi obrigada a esperar bastante tempo, até conseguir uma carteira que lhe daria acesso ao presídio. A família vivia um sentimento de dualidade. Por um lado, preocupava-se por ele estar preso. Por outro lado, estavam felizes por saber que ele não estava mais nas ruas, furtando pessoas que, assim como ela, acordam cedo, dão duro o dia inteiro para comprar o pão e serem roubadas por pessoas que só querem alimentar o vício ou simplesmente se beneficiar das coisas alheias. Hoje, uma cruel realidade que assusta os moradores das grandes cidades. Kelly, incansável e determinada, desdobrava-se entre o trabalho, a faculdade e o fórum para acompanhar o andamento do processo do seu irmão, que sequer imaginava o que estava acontecendo fora daquelas grades. Pouco mais de um mês, ela consegue receber o documento que lhe daria direito a visitá-lo. Numa terça-feira, antes mesmo do amanhecer, Kelly pega um ônibus e vai ao encontro de Pedro. A distância era grande demais. O seu pensamento e a saudade iam alimentando-a, dando-a coragem. Durante a viagem, ela conseguiu fazer uma retrospectiva da sua vida, analisando tudo o que aconteceu, o que poderia fazer para mudar aquela situação. Ela quase passa do ponto. O lugar não era só distante, era assustador. Por pouco ela não fica sem poder vê-lo. A fila já estava bem grande e as senhas haviam sido distribuídas. Mas, por sorte, ela conseguiu pegar a última da fila. Pronto, agora
era só aguardar. Apreensão, medo, alegria. Kelly respira fundo, dá um leve sorriso, segurando uma quentinha repleta de brigadeiros feitas pela mãe. Passando a imaginar como será reencontrar o irmão naquela situação. O porteiro do relógio movia-se lentamente, até que ouviu uma voz grave chamar pelo seu nome. O policial a encaminhou até uma sala para que passasse pela revista. Meu Deus! Quanto constrangimento! Pensava Kelly, mas tudo valerá o esforço realizado. Era realmente difícil, mas necessário. Ela nunca havia imaginado em passar por aquela situação em sua vida. Porém, acreditava firmemente no propósito de ter o seu irmão de volta para a família e recuperado. Uma jovem policial percebe o quanto está sendo difícil para a moça. Explica que esse procedimento era necessário, pois, infelizmente, muitas mulheres usam o próprio corpo para esconder drogas, aparelhos celulares e até mesmo armas. Muito tímida, ela abaixa a cabeça e diz entender. Após a revista, ela é conduzida para outra sala, onde poderia finalmente rever o irmão. Na cela em que se encontra, Pedro não acredita quando escuta o seu nome sendo chamado. Ele pergunta ao policial se tem certeza se de fato a visita seria para ele. Ao caminhar pelo imenso corredor, seu coração bate cada vez mais forte. Apenas uma porta separa dois irmãos que foram separados por conta de uma pedra. Quem será? Quem é essa pessoa que, depois de tudo que eu fiz, se deu ao trabalho de vir aqui neste lugar para me ver? Pensava ele, com um sorriso que há muito tempo não se via. Ao abrir a porta, a emoção toma conta dos dois, que se abraçam e choram como crianças com medo de trovão ou bicho-papão. As lágrimas escorrem sobre os seus rostos. Ele parece não acreditar o que está acontecendo. Inacreditável! Você veio. É você mesmo? Dizia Pedro repetidas vezes. Mesmo depois de tudo que eu fiz, você está aqui? O jovem rapaz, extremamente emocionado, é interrompido pela voz do policial que avisa terem apenas 5 minutos. Era pouco tempo para tanto a se dizer. Ele quis poupá-la do inferno que era aquele lugar, da corrupção, da violência que sofria. Disse simplesmente que estava tudo bem e muito arrependido de tudo o que havia feito. Deseja apenas uma chance para demonstrar que de fato mudou e que tudo poderia ser diferente. Pedro não via a hora de sair e viver a liberdade que tanto sonhou, a verdadeira liberdade, pois aquela, do momento, ele não só estava preso, mas que por muito tempo foi escravizado pelas drogas. Kelly, vendo seu irmão naquele lugar, fica a refletir nas condições de vida que levam e como e por que optaram em viver aquele inferno, no poder público, no assistencialismo e em tudo que favorece a criminalidade. Confusão mental. Está tudo confuso em minha mente. Já não consigo viver a vida tão somente. A cegueira humana é tão desumana. Talvez os cegos sejam mais felizes por não ver todo o sarcasmo, toda imundície que nos rodeiam. Talvez os surdos sejam mais felizes por não ouvir toda a mentira que sai dos lábios de tantos e tantos. Eu ouço, eu vejo, eu sofro. Não sei o que vou fazer. Se calo, se falo. Será que alguém vai me ouvir? Ainda acredito na mudança. Ainda tenho esperança. Hipócritas. Malditos sejam todos que mentem. Malditos sejam aqueles que, por suas atitudes sórdidas, fazem milhares de pessoas sofrer. E o povo? O povo é inocente. O povo é conivente. O povo vive contente. Ignorância. Continuemos assim e assistiremos na tela o nosso fim. Kelly conta as novidades.
Diz que seus pais estão se reconciliando e que há tempo não os vê discutindo. Pedro, cabisbaixo, diz que o problema era ele. Ela o repreende dizendo não ser verdade, que os pais não param de orar por ele em nenhum instante. Em poucos minutos, ela tenta contar o que é que está acontecendo lá fora, seus planos para o futuro e principalmente como pensam em ajudá-lo, para provar que ele tem condições de voltar a viver em sociedade. Os irmãos conversam de uma forma que nunca haviam conversado, nem mesmo quando estavam debaixo do mesmo teto. É engraçado como as tragédias acabam por aproximar as pessoas. Seria muito mais simples utilizar o diálogo diariamente para resolver os pequenos problemas que surgem na vida, antes que se tornem uma grande pedra. O ser humano é realmente complicado, não é? Passados 6 meses, Pedro fala para sua irmã que não vê a hora de sair daquele lugar, que pretende fazer de tudo para ganhar a confiança dos seus pais, que só lhes dará orgulho, ao invés de preocupação, tristeza, decepção. Kelly fica feliz com as palavras do irmão, mas sabe que não vai ser fácil a sua vida depois de tudo o que aconteceu. Ela explica que ele terá que ter muita força de vontade, garra, determinação para dar a volta por cima. Kelly conta que a qualquer momento ele será julgado. Será uma defensora pública que estará fazendo a sua defesa, uma vez que a família não possui recursos para arcar com os custos de um advogado. Ele fica imensamente feliz e diz que isso não importa. Após a visita, Kelly volta para casa feliz por ter encontrado o irmão mais confiante, mas sabe que o pesadelo ainda não acabou. Ela só vai ficar realmente sossegada quando ele estiver em liberdade. Até o próximo domingo. Espero que vocês continuem acompanhando e conheça o fim dessa trajetória do Pedro tropeçou na pedra. Um beijo.